Fala galerinha, tudo bem? Rui aqui. Então hoje a gente vai continuar a história antiga, falando sobre a Grécia Central e do Norte. Esse capítulo na verdade vai ficar em duas partes, porque tem bastante coisa e eu não consegui ler tudo para essa semana. Mas vamos lá. Então eu vou colocar um mapa aí. O mapa tá bem mais completo do que precisava, mas basicamente a gente está olhando para Tessália, né, que está aqui como Thessaly. E depois bem embaixo, na região tá escrito Doris, né? Tem duas regiões escrito Doris e Fosses ali embaixo. Talvez eu marque ali as regiões, porque esse seria o norte da Grécia, na verdade. Ele era meio que os limites, porque essas outras regiões, se eu não me engano, não eram consideradas parte da Grécia. Mas vamos lá. Começando pela Tessália. A Tessália é uma terra baixa, isolada assim por montanhas. Isso a gente vai ver que na outra região também é assim. Parece que isso é meio que uma característica da Grécia, pelo menos desse norte da Grécia, você tem alguns pedaços de terra, né, cultivável em volta por montanhas. Então ela teve pouca contribuição para a cultura grega devido ao isolamento, uma contribuição assim cultural, mas ela era muito rica. Em uns certos momentos eles meio que foram os líderes dos gregos, que é interessante porque eu nunca tinha ouvido falar deles, né? A gente pensa em Atenas, em Esparta, mas eles eram os mais poderosos e os líderes da Grécia. A Tessália é formada por dois grupos humanos, né? As tribos pré-históricas e os tessálios propriamente ditos. Aqui eu coloquei tessálios, eu não sei se o certo em português é tessalianos, tessálios, tessalienses, tá? Mas desculpa aí essa falta, mas os tessálios propriamente ditos, né? Então, dois grupos, tribos pré-históricas e tessálios propriamente ditos. Estes chegaram à região num período não muito distante das invasões dórias. A conquista dos tessalianos deixou uma marca fraca na tradição, mas marcou fortemente as condições da região. Os tessalianos ficaram com a planície central e as tribos emigraram para além mar ou fugiram para as montanhas. Então ele está dizendo que a gente não tem a tradição não trouxe para a gente a história de uma conquista violenta assim, mas a gente vê que os tessalianos ficaram com a planície central e as tribos ou fugiram ou foram para as montanhas em volta, né? Então pensa na Tessália assim como uma terra cultivável cercada por montanhas, em volta por montanhas. Então as tribos foram para essas montanhas quando os invasores chegaram. Os nativos tinham um grau relativo de liberdade se comparado com as outras regiões da Grécia. Porém, a segurança das terras centrais requeria que essas tribos fossem subjugadas pelos tessalianos e elas tinham o título de aliados, mas era simbólico. Então, quer dizer, você ia ver os tessalianos e essas tribos aliadas. Mas esse negócio de aliado era tipo só para falar mesmo. Na verdade, eles foram subjugados, né? Foram dominados pelos tessalianos. Algumas tribos se tornaram similares aos zelotas e eram servos dos tessalianos, né? Lembra que os zelotas eram os escravos ali, os servos de Esparta. Entre os tessalianos havia o demos e os nobres. Demos, povo, né? As terras parecem ter sido divididas uma única vez desde a conquista, pois não há a história de um reformador distributista. As terras dos nobres eram grandes. Eles se baseavam na autossuficiência, não desenvolveram a indústria e o comércio, e não eram patronos das artes e uma literatura tessálica não se desenvolveu. Então você imagina, os caras ficavam lá, né? Eles tinham bastante terra, tinham bastante gente, por isso que eles tinham um exército numeroso, eram bastante ricos, mas cada um ficava lá na sua terra com o que produzia. Então sem comércio, sem indústria, sem desenvolver a arte, essas coisas. À exceção de Larissa, que é uma das cidades, as cidades eram pequenas, mas cada uma era um centro de governo. As cidades tinham a monarquia típica da Grécia, a gente viu isso em Atenas, em Esparta, né, que elas tinham monarquias. E a aristocracia que sucedeu aos reis foi uma das mais duradouras. Só começou a se sentir ameaçada pelos tiranos em cerca de 400 a.C. Eu não lembro direito a linha das outras cidades, mas assim, lá
sei lá, em 500, em 600 a.C., né, já está acabando as monarquias em Atenas e em Esparta, se eu não me engano, né? Porque, bom, vai ter que voltar nos outros vídeos para ver, mas em 600 acho que já tá vendo, já tem, sei lá, os caras, os tiranos, né? Os tiranos já estão lutando contra as aristocracias, acho que os tiranos já estão lutando contra as aristocracias que já tinham tirado os reis, né? Então, e os caras continuam com as aristocracias até 400, né? Então, os nobres conseguiram unir a Tessália em uma confederação que foi a marca mais distinta deles e foi a base da sua ascensão entre os gregos. Essa união era composta de 4 tétrades, lideradas cada uma por um tetrarca. Esse termo ainda é usado hoje em dia para alguma coisa, acho que até da igreja, não é? Deixa eu procurar aqui rapidinho, agora veio a curiosidade. Tetrarca. Chefe, governador de uma tetrarquia, pode se referir a Wikipédia aqui para vocês. Reino da Galácia, tetrarca da Palestina Romana. Ah, tá, não, era da Palestina, do Palestina lá na época de Roma, né? Bom, vamos lá. Os nobres conseguiram unir a Tessália. Essa foi uma das bases de sua ascensão entre os gregos. Era composto de 4 tétrades, que provavelmente cada um dos tetrarcas exercia o cargo vitaliciamente, sendo provável que havia uma assembleia do Canton. Ele dá esse nome, né? Uma assembleia ali da região que, se eu não me engano, escolhia os tetrarcas. Há uma inscrição antiga dizendo quer o Tagus esteja no cargo ou não. Essa é a inscrição, né? Vai falar o que acontece se o Tagus estiver no cargo ou não, né? Independente dele estar no cargo ou não. O que leva a crer que esse era um cargo opcional que podia ser instituído em tempos de emergência. Então, os tiranos em Roma também era assim, né? Era um cargo que você, quando o parlamento ficava lá sem decidir nada, porque é tudo, a democracia é menos eficiente, né? Nem democracia estamos falando, né? Estamos falando até do parlamento. Então, eles estabelecem um tirano que tem poder para chegar e mandar, e porque é mais eficiente assim, né? O poder está mais centralizado. Então parece que o Tagus era o equivalente disso, mas na antiguidade era mais um cargo temporário. Heródoto indica que esse homem era eleito pela escolha conjunta de todos os tessalianos. A liga, né, então esses cargos do Tagus, dos 4 tetrarcas, dessa coisa, era tudo da liga dos tessalianos. A liga tinha caráter militar, que vem acompanhado com poder de taxação. Aqui ele está meio que deduzindo, né? Porque se ela tem um caráter militar, ela tem que ter algum imposto para poder manter esse exército, né? Ou, como é que fala? Não é treinar, é alistar esse exército, né? Porque às vezes o exército não é permanente. Ela já está formada no final do século VII a.C. e devido à sua independência de um festival comum para todos os tessálios, devido a isso, né, a gente imagina a sua juventude, pois em tempos mais antigos uma união como essa estaria unida a um festival religioso. Eu acho que a gente viu isso em Atenas, não é? Mas assim, basicamente, quando nos períodos bem antigos, você não fazia uma aliança sem ter um festival religioso, porque estava tudo junto, né? Religião com essas alianças políticas. Mas agora a gente vê que, tipo, eles fazem uma aliança, mas não tem nenhum equivalente religioso, então a coisa já está separado, então já é uma marca mais de um período um pouco mais recente. Os tessalianos entraram em uma liga com outros povos, mas como eles conquistavam vários, ou não sei direito se eles exerciam influência, ou se eles conquistavam vários povos ali, da liga de 12 participantes, eles eram donos de 7 dos votos. Então eles tinham a maioria dos votos. Então, possuindo o maior exército da Grécia, eles entram com Atenas e Sion na chamada Primeira Guerra Sagrada, em que esses 3 estados, né, a Liga, Atenas e Sion, eu acho que eu lembro, não me lembro como é que era em português o nome, mas esses 3 estados se aliam com a cidade de Delfos contra Crisa. Desculpa, galera, mas eles se aliam então contra a cidade de Crisa. Estava tendo essa guerra de Crisa e Delfos. Mas o que acontece é que Delfos tinha o santuário, não tinha a adivinhação, o profeta e tal.
profetisas lá. Então, na verdade, era um interesse político ali em exercer controle sobre esse santuário. Então, basicamente é isso. Aí a gente tem uma pequena comparação entre Tessália e Esparta. Então, ambos estavam localizados em um canto segregado. Segregado quer dizer separado, né? Assim, mais afastado e autossuficiente da Grécia. E ambos subsistiam de uma população de servos conquistados, enquanto eles se desenvolviam para a guerra, né? Esparta era assim, né? Todo mundo sabe. Em Tessália também tinham lá os servos que trabalhavam e os caras ficavam ali para só se preparando para a guerra. Os tessalianos, contudo, possuíam vastas terras, de maneira que não lhes faltava mão de obra, o que prejudicava Esparta. Porque Esparta acho que não tinha tanta mão de obra, era isso. Por outro lado, a desigualdade gerou problemas em Tessália que não havia em Esparta, e por fim o tamanho reduzido da planície da Lacônia permitiu uma união mais forte aos espartanos, o que não foi possível em Tessália. Então a gente vê que os espartanos eles não eram tão ricos, não tinham tantas terras, mas eles eram mais unidos. Na Tessália não era assim, tinham mais riqueza, mais terras, mas eles não eram tão unidos entre si. Agora, a segunda região que a gente vai estudar é a Beócia, que é logo ali embaixo. A Beócia, vamos ver onde é que ela está aqui no mapinha. Beleza, é bem perto da Ática, né? A Grécia Central é parecida com a do Norte, em que montanhas enclausuram uma planície baixa. Porém, o vale é dividido por uma encosta e as montanhas costeiras deram origem a bolsões aluviais de terra baixa, o que torna o território menos propício à unificação que há na Tessália. Então você imagina também a Tessália como uma grande planície envolta pelas montanhas, mas aqui é como se tivesse várias Tessálias bem pequenininhas, né? Então tem um pedacinho de terra cultivável em meio a várias montanhas, e isso várias vezes dentro do mesmo território, o que fica bastante difícil de você unificar. Quando a gente falou sobre a Ática, também a Ática era um pouco assim. Ele falava que a Ática tinha ali montanhas que dificultavam um pouco a unificação entre o território. Mas, bom, você vê que a geografia é parecida, né? Em alguma medida entre as várias regiões. Dessa região, a Beócia era a terra principal. É uma ampla terra baixa em volta por montanhas, de novo, né? Que uma cadeia de colinas divide em duas bacias. Então você imagina esse território envolto por montanhas, mas no meio uma pequena, como se fosse uma montanha menor, né? Várias colinas ali dividindo esse território. Deixa eu ver se dá para ver no mapa. Tá muito pequeno, teria que pegar um mapa só da Beócia para ver, né? Mas também é bem difícil de analisar esses mapas, na minha opinião, né? A mais alta, tô falando de duas bacias de rios, né? A bacia mais alta era do Asopos, era drenada por uma passagem das montanhas. Então, quer dizer, o rio sai por uma passagem das montanhas. A outra mais baixa, chamada de Céfiso, não tem saída por elas, pelas montanhas, e tinha saída por um conjunto de canais subterrâneos que necessitavam de manutenção humana, de maneira que em certos momentos de negligência, o rio Céfiso inundava a planície. Então, de novo, né? Um território, imagina um círculo, só para simplificar, um círculo de montanhas ali, com uma pequena divisão ali no meio. Do lado mais baixo, podia alagar, porque não tinha por onde drenar o rio. Tinha, né? Mas às vezes esses canais eram naturais, mas precisava de uma ajuda humana, né? Eu não sei, é bem interessante, né? Eu acho esse negócio bem legal, assim, de drenagem de água, acho legal pra caramba. Mas a gente vai ver que foi bem recente, inclusive, a, a tomada desse território. As cadeias de montanha impediam o desenvolvimento do comércio marítimo, porque ela está no litoral, mas as montanhas também estão ali na encosta, o que fica difícil, né? Mas elas não ofereciam grande proteção, o que deu à Beócia o apelido de, eu traduzi como pista de dança de Ares, né? Ares Dance Floor em inglês. Então quer dizer, porque vinha os exércitos, sobretudo da Tessália, para invadir eles. Por outro lado, essa interação não deixou a Beócia à parte do desenvolvimento cultural da Grécia como a Tessália, comparado com quem eles tiveram mais relevância. Então você imagina uma região que é mais atacada e está mais em contato também com o resto da Grécia e teve mais contribuições para a cultura.
O idioma deles contém elementos de eólio, a moda de Tessália, quer dizer, um eólio mais com cara de tessaliano, grego ocidental e elementos de jônio no sul. Os beócios eram tidos por invasores, mas não há marcas dessa invasão como na Tessália. Apesar dos conflitos internos, não há na Beócia um equivalente aos conflitos Tessálios versus Peneste, que eram aquelas tribos que tinha lá na Tessália, né, os povos originais, por assim dizer, e que seria o equivalente também dos espartanos versus elotas, de maneira que podemos entendê-los como um único povo. Esses acho que são os únicos caras até aqui que tem essa característica, né? Acho que Atenas também não tinha isso. Mas no início do período histórico, as terras cultiváveis da Beócia começaram a sofrer com inundação, aquilo que a gente falou agora. Com as terras as terras do norte se tornando em um lago, que foi chamado de Lago Copais, que só foi drenado e ocupado em 1890 da nossa era. Então você imagina, passou, a gente está, sei lá, em 600 antes de Cristo, teve essa inundação e só em 1890 agora que essa região foi ocupada. Provavelmente por causa das guerras e de terremotos que são comuns nessa região, a saída do rio Céfiso, esqueci de escrever aqui, foram fechadas. Então você fecha a saída do rio, começa a alagar essa região que é cercada de montanhas. Os verões eram abafados e o inverno, se bem que menos quentes, eram muito nevoentos. Quem se beneficiou com essa inundação foi Tebas, cuja história parece se misturar com a da Beócia. Tebas estava no centro da planície sul, que passou a ser o centro econômico após a inundação. Então, acho que eu entendi. Eu falei sul, mas era terras baixas, né? A terra mais baixa é a que alaga primeiro. Então, a planície sul era mais alta e a do norte mais baixa. Então, por isso que a do norte alagou. E como Tebas estava no meio do sul, que não estava alagado, ela se tornou o centro comercial. Os beócios estavam interessados em se federar contra as invasões estrangeiras. Eles participavam de um festival pan-beócio, mas era de caráter puramente sacral. Os 26 estados da Beócia, segundo o catálogo de Homero, foram no início do século IV a.C. reduzidos para 13. Porém, os estados que haviam absorvido outros menores agora estavam mais ambiciosos, dificultando paradoxalmente a unificação. Então vamos lá, vocês lembram que na Ilíada tem uma parte dela chamada catálogo de navio ou catálogo de exércitos, né, que o Homero fica lá falando tal cara veio de tal região com tantos navios e na região tal veio um outro cara com tantos navios. E para quem quer estudar bem profundamente a história, é bem legal, porque você tem uma fonte de quem eram, qual região que era, se eles já eram meio gregos, né? Então, às vezes tem uns caras lá que o Homero fala, pô, mas esses caras não sabem nada de navegação, né? Então é uma fonte interessante, mas tinha 26 estados na Beócia, segundo Homero, e alguns deles foram conquistando estados menores. O problema é que, como eles foram ficando maiores, ninguém queria, tipo, abrir mão do poder, porque, tipo, agora que eles estavam mais fortes, falam, não vou abrir mão do poder para esse cara, eu quero ser o líder, né? Então, isso dificultou a unificação. A agressividade da Liga Tessálica foi o incentivo. Tebas guerreou em todos os lados para garantir a união das outras cidades na Liga Beócia. Então, quer dizer, eu tenho que lutar contra os caras para eles se unirem comigo, né? Provavelmente, aqui eu que estou supondo, né? Você tinha dentro de cada estado pessoas que eram a favor da unificação e pessoas que eram contra. Então, o que ela faz? Você luta contra os caras, mas você bota no poder as pessoas que eram a favor da unificação. Porque senão não adianta nada, você luta, conquista o cara não vai falar, ah, tá bom, agora eu vou fazer tudo o que você quer, né? Não. Então, provavelmente, se isso deu certo, é porque você já tinha uma facção dentro de cada cidade, cada estado, uma facção que era a favor e contra, você luta para tirar a facção que é contra e colocar a que é a favor da unificação. A Liga se mostra muito importante se comparamos ela com a fraqueza da Beócia nas guerras lelantinas, é algo que a gente vai falar ainda, talvez. Não há tradições quanto aos reis da Beócia, de maneira que devemos acreditar que eles foram suplantados por aristocracias bem cedo. Porém, eles não produziram tanto quanto os tessálios e sua renda era menos segura. A Beócia foi importante principalmente na música e na literatura. Nessa última ela gerou uma série de continuadores de Homero, da qual o principal é Hesíodo. Então Hesíodo é
Teogonia e os dias... Putz, como é que era? Bom, tem os poemas lá do Hesíodo. Então, o terceiro aqui que a gente vai falar são dois territórios que são chamados Locris e Fóssis, ou Fóssia, né? Acho que é Fóssia em português. Lócrida e Fóssia em português. Do centro da Grécia, as partes mais importantes são a Fócida e as Lócridas. É difícil entender exatamente a relação entre esses dois povos, mas ambos falavam um dialeto do tipo eólico. Aqui no texto ele colocou eólico entre aspas. Isso eu não sei se é porque às vezes o cara usa um termo, mas ele sabe que o termo não é assim muito científico, assim, ele não, às vezes surgiu esse termo, ele não é bem apropriado, mas o cara usa assim, porque faz sentido, mas não muito, né? Só para deixar aqui essa observação. O território dos Lócrios estava dividido em dois, com a Fócida no meio, possivelmente porque eles entraram em duas ondas e não ocuparam o território central, porque esse já pertencia aos Fócios. O argumento principal a favor dessa tese está na ausência de Lócrios, nomes Lócrios na Fócida. Então aqui na verdade ele está discutindo duas teorias. Uma se primeiro os Fócios chegaram e os Lócrios entraram depois, porque tem duas Lócridas em dois lugares diferentes. Você imagina assim, a Fócida no meio e duas Lócridas, uma do lado, uma do outro. Então quer dizer, será que os Fócios chegaram primeiro? E depois os Lócrios se estabeleceram um em cada lugar? Ou primeiro os Lócrios entraram e os Fócidas conquistaram a região do meio? Então o argumento a favor dos Fócios terem chegado primeiro é que não há nomes Lócrios nas regiões da Fócida, porque os Lócrios teriam chegado primeiro, ia ter um monte de lugar com nome Lócrio, e depois os Fócios iam ter chegado em cima, né? E os lugares ainda teriam esses nomes de origem dos Lócrios. Agora, o que ele fala é o seguinte: porém, se tomamos que os Lócrios, tendo ocupado esse território, não o fizeram de maneira a deixar marcas, temos os argumentos de que havia uma identidade lócria reconhecida por lei, a união política entre as duas Lócridas e que os Fócios fizeram ataques às Lócridas. Podemos supor, essa é a conclusão que ele chega, que os Lócrios primeiro detiveram o território dos Fócios. Então ele fica a favor de que primeiro chegaram os Lócrios e depois os Fócidas ou Fócios chegaram, conquistaram o território do meio e separaram eles em duas regiões. Por quê? Porque existia na lei e nos costumes uma unidade entre as duas Lócridas, que parece apontar para o fato de que elas estavam unidas antes. E se os Fócios, ou Fócidas, né, como ele diz, continuaram atacando as Lócridas, provavelmente porque essa rivalidade já vinha desde antes. Então, os Lócrios tiveram um papel pouco relevante, apesar de que tem uma escala musical chamada escala Lócria, que é uma escala musical bem estranha, porque não tem a quinta perfeita. Então isso dá um negócio muito louco que não tem como... Porque a quinta perfeita é o que você usa para fazer um intervalo de maior dissonância, né? Que dá o máximo de tensão na música. Mas não tem a quinta perfeita porque, bom, já estou entrando em outra coisa. Já os Fócios tinham algumas terras produtivas. Esses dois povos estão num território de passagem entre o norte e o sul da Grécia. Inclusive as Termópilas fica ali nessa região, o que fez que eles fossem vítimas de invasões também. Os Fócios formaram uma união política para expulsar eventualmente os Tessalianos, cuja marca admirável é o equilíbrio entre a União e as tribos locais. Então eles estão bem equilibrados, assim, nem as tribos tinham muito poder e dificultava a centralização, nem a centralização era muito forte e tirava poder das tribos. É interessante, né? Podia pesquisar algo mais sobre isso, porque é algo bem legal. Mas é isso, galera. Para continuar esse capítulo, se eu não me engano, falta Delfos. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Delfos, falta uma outra ilha chamada Euboea. Euboea, Delfos e Delfos. Euboea e Delfos. Depois o próximo capítulo é a expansão colonial da Grécia. Depois, se eu não me engano, é
ao surgimento da polis e não sei o que vem depois, porque acaba esse volume do livro. Pera aí. Bom, já acabou o vídeo, se vocês quiserem é isso. Crescimento da cidade-estado e acabou. Por enquanto, né? Vamos pro próximo volume depois, beleza? Muito obrigado, desculpa qualquer coisa e valeu, até a próxima.